Cosquices da Malta. Olá, Malta querida, tudo bem convosco? Tá chegando mais um Cosquices da Malta comigo, Melina, essa cusca que traz para vocês curiosidades úteis e outras nem tanto sobre Portugal. E hoje eu vou falar de uma coisa que pode deixar muita gente triste ou com raiva, eu inclusive. Mas eu vou falar igual, porque é uma coisa que chama a atenção de muitos brasileiros que vêm pra cá. E mais do que isso eu vou falar porque acho que todo mundo precisa conhecer mais sobre essa figura ímpar de Portugal. Eu tô falando dele, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente pop português. Também amo. Confesso que quando eu vim, não sabia quem era o presidente do país. Mas a real é que qualquer coisa me servia, visto que, né? Enfim. Não tiro tua razão. Então foi uma das primeiras coisas que eu pesquisei quando cheguei e de cara foi uma grata surpresa. Com o tempo a minha admiração pelo presidente só aumentou e nesse episódio eu vou tentar contar por quê. Bom, vamos começar pelo básico. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa tem 71 anos e nasceu no dia 12 de dezembro de 1948, em Lisboa. Ele assumiu a presidência em 9 de março de 2016 para um mandato de 5 anos e deve ser reeleito no ano que vem, se as urnas confirmarem as pesquisas atuais. Deus o livre, coisa bem boa. Antes de colocar a faixa no peito, Marcelo foi professor catedrático de Direito, jornalista e comentador político. E antes, que eu digo, é logo antes mesmo. Ele dava aula na Universidade de Lisboa até ser eleito presidente. Que amor, guria! Mas o que faz dele uma pessoa tão querida por boa parte da Malta que vive em Portugal? Ai, tantas coisas, né? Primeiro, ele tem muito carisma. É um cara simpático, atencioso, muito simples. É bem possível encontrar ele de boas na praia ou no supermercado. Aliás, rolou na internet uma foto maravilhosa do Marcelo numa fila do super em maio desse ano. E eu quase imprimi para colocar na porta da minha geladeira. Tá louca! De uma forma geral, o presidente de Portugal é muito acessível para todo mundo. Se passar por ele na rua, pode pedir para tirar uma selfie que ele vai sem estrelismo nenhum. Eu, inclusive, estou muito ansiosa para que chegue o meu dia de encontrar ele na rua para poder pedir essa selfie. É só uma questão de acreditar e persistir. Eu lembro que no início da pandemia, quando se começou a falar em não cumprimentar com aperto de mão, beijo, abraço, existia uma pseudo-apreensão em relação ao presidente, porque ele é muito dado a esse tipo de contato. Ele mesmo reconhece que tem fama de beijoqueiro e que é, de fato, beijoqueiro. Eu amei! Mas ele não é acessível só com quem bajula. A disponibilidade dele com a imprensa é incrível. Eu já tinha notado que as entrevistas dele são sempre muito tranquilas e amigáveis, assim. Mas a confirmação veio com a Ruth, a minha amiga e colega de trabalho, que já teve a oportunidade de entrevistá-lo. Ai, também quero! Bom, quem não, né? Não tem ruim com ele. Ele responde o que tiver que responder, sem birra, sem medo. Maturidade que fala, né? Ai, meu Deus, eu morri pra não chorar. Fiquei sabendo, inclusive, de uma história de quando ele ainda era só líder do PSD, o Partido Social Democrata, que ele foi na casa de uma jornalista para se desculpar por uma entrevista que ele tinha prometido, mas que acabou não dando. Tá bom pra vocês? E se não poupa esforços, também não poupa dinheiro. Marcelo já tirou grana do próprio bolso para financiar ações de campanha. E não só isso. Em 1998, também, enquanto era líder do PSD, ele patrocinou a ida de todas as crianças de todas as escolas de Celorico de Basto, cidade de onde a família dele é, à Expo 98, um grande evento que aconteceu em Lisboa. Muitas dessas crianças nunca tinham saído ali daquela região, quanto mais ido até a capital. Mas ele achou importante que elas tivessem acesso àquele evento
e por isso não se preocupou em bancar o que hoje seria mais ou menos uns 30 mil euros para poder proporcionar isso para aquela galerinha. Coisa mais linda. Outra coisa que me chama muita atenção é a relação dele com a religião. Marcelo Rebelo de Souza é católico, religião que domina o país, diga-se de passagem. E é católico muito praticante, mas reserva essa característica para a vida pessoal e não deixa que isso interfira nas decisões como presidente. Olha que coisa correta! Isso ficou bem claro no debate que está rolando sobre a eutanásia aqui em Portugal. Ele já falou que como cidadão é contra, mas que como presidente o critério é o bem da sociedade portuguesa, não o dele. Justíssimo, né? Com certeza só pode dar certo. E aí, falando de vida pessoal, o Marcelo foi casado com Ana Cristina Mota Veiga, de 72 a 80. Eles têm 2 filhos, o Nuno e a Sofia, e 4 netos, um menino e 3 meninas, todos filhos do Nuno. E aqui tem mais uma curiosidade bem incrível da vida do presidente. Justamente por ser católico, ele se recusa a casar novamente. O próprio divórcio só aconteceu porque a ex-mulher insistiu. Então, mesmo livre para casar perante a lei, ele respeita as leis daquilo que acredita, que é a Igreja Católica. Eu nem estou entrando no mérito se isso faz sentido ou não. O que eu acho legal aqui é a coerência. As crenças dele valem tanto pro que é bom quanto pro que é ruim. Esse silêncio é porque deu uma embargadinha, tá? Mas não pensem que essa laranja ficou sem a sua metade. Desde 1982, Marcelo namora a advogada Rita Amaral Cabral. Eles não moram juntos e ele sempre apresenta ela como namorada. Oi. O mais bacana é que ela tem as mesmas convicções religiosas que ele, então não existe treta nenhuma com a questão do casamento. Eles são felizes assim e ponto. Calorzinho no coração. Ai, gente, é muito descolado esse meu presidente. Aliás, eu não sei se vocês se deram conta, mas sendo assim, Portugal não tem uma primeira-dama. Tô dizendo, é um governo muito pra frentex. Acho que é um exemplo, sabe? Mas Marcelo Rebelo de Souza ganhou mesmo o meu coração quando a desgraça do coronavírus se instalou no mundo e ele agiu com sensatez e empatia. Para começar, ele mesmo se colocou em quarentena, tão logo foi constatado que ele teve contato com uma pessoa infectada. Isso lá no início, em março. Depois disso, como eu já contei no episódio sobre a pandemia, a gente viu um presidente coerente, alinhado com a ciência e preocupado em minimizar os danos dessa tragédia toda. Não foi uma nem 2 vezes que eu me emocionei vendo uma declaração dele. Talvez muito pelo lamento de não ter nada parecido no Brasil. Com todo esse cenário doido. E para emocionar vocês também, eu vou deixar no Instagram o link para uma aula que ele deu sobre as lições da pandemia, no projeto Estudo em Casa, uma parceria do Ministério da Educação Português com a RTP, que é uma emissora de TV daqui. E para encaminhar para o final, algumas cosquices aleatórias sobre essa coisa querida que eu chamo de presidente. Marcelo é um excelente nadador e até já fugiu de paparazzi a nado, mar adentro. E esse ano ainda, no primeiro dia de férias dele no Algarve, ajudou 2 meninas que estavam no mar e viraram o caiaque. O pai do Marcelo, Baltazar Rebelo de Souza, era médico e político do Estado Novo, a ditadura que rolou aqui em Portugal durante o governo de Antônio Salazar. E ele e a esposa chegaram a ficar um tempo exilados no Brasil, depois do fim dessa ditadura. O presidente é torcedor do Braga, time da Primeira Liga Portuguesa, mas que não está entre os grandes de Portugal. Hiperativo, Marcelo já declarou que 4 a 5 horas de sono por noite são suficiente para ele recarregar as baterias. Gente, nem o meu celular precisa só de 4 a 5 horas por dia para recarregar a bateria. Me ensina como se faz isso, presidente. E ele tem uma preocupação enorme com a saúde, que, segundo a boca pequena, beira a hipocondria. Curtiram a cosquice presidencial do programa de hoje? Muita coisa que eu falei aqui tá na biografia Marcelo Rebelo de Souza, do jornalista Vitor Matos, que eu ainda não li, mas já tô providenciando a leitura. E aí, se alguém tiver interesse, me avisa que eu impresso o livro depois. Maltinha, inspiremo-nos nessa figura que não é perfeita,
mas que diz muito sobre simplicidade, empatia e coerência. Eu tô apaixonada! Precisamos de mais pessoas assim, em cargos de poder, e por isso eu fiz questão de trazer esse assunto pra cá. Vai ter mais Marcelo Rebelo de Souza no Instagram, então sigam @cosquicesdamalta para acompanhar. Mas óbvio que eu quero saber, adoro. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Que o fim de semana seja ótimo, cheio de energia boa, e nos ouvimos na semana que vem. Beijo! Cosquices da Malta.